Olá, caros estudantes, tudo bem? Sou o professor Leudo Silva, vou trabalhar hoje com vocês as rotas de aprofundamento na área de matemática, engenharias e tecnologias. E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre a primeira lei de Newton. No caso, nós vamos trabalhar mais algumas questões relacionadas à aula anterior, né, que no caso foi sobre a primeira lei de Newton. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeira questão. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante, que em seguida choca-se com o obstáculo e cai. A que lei este fenômeno está associado? Então vamos lá. Na letra A nós temos o princípio da inércia, na B, ação de uma força externa, na C, princípio da ação e reação, na D, força de atrito exercida pelo obstáculo e E, princípio fundamental da dinâmica. Olha só, vejam que nessa questão ele traz o quê? Diz que esse skatista ele está com uma velocidade constante, né? Ele está em movimento com uma velocidade constante. Ou seja, ele vai ter o que aqui? Nós vamos dizer que ele tem um MRU. Ou seja, ele se movimentou em linha reta com velocidade constante. E trazendo para a nossa última aula que nós vimos, que nós fizemos lá no ambiente virtual, sobre a primeira lei de Newton, né? E é justamente isso que nos traz, né? Se um corpo ele está em repouso, a tendência dele é o quê? Permanecer em repouso. Se um corpo está em movimento, retilíneo e uniforme, a tendência desse corpo é o quê? É permanecer com o seu movimento retilíneo e uniforme, ou seja, com uma velocidade constante. E isso que eu citei é o quê? Nada mais é do que o princípio da inércia. Ou seja, a primeira lei de Newton, mais conhecida como princípio da inércia, né? A inércia por quê? Porque essa inércia ela vai depender da quantidade de massa que um corpo ele vai ter no caso, tá ok? Então, ó, a questão de o skatista, né, chocar-se lá o skate, né, no caso, bater em obstáculo, vai fazer com que a tendência é de quê? Com que o skate pare, né? E o skatista ele vai continuar com o seu movimento, né? Porque o obstáculo ele bateu em quê? Bateu no skate, E aí lá embaixo, o obstáculo bateu e o skatista foi para frente, né? Continuou com o seu movimento, com o seu MRU, tá ok? Então a resposta aqui nós temos aí, letra A, princípio da inércia, né? Que no caso é a nossa primeira lei de Newton. Bom, vamos lá então para a segunda questão. A respeito da definição da primeira lei de Newton, olha só, e acabei até já falando, né, sobre a definição da primeira lei de Newton. Assinale a alternativa que define corretamente. E aí a letra A, todo corpo tende a continuar em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme se o somatório das forças atuantes sobre ele for diferente de zero. B, todo corpo tende a continuar em repouso indefinidamente. C, todo corpo tende a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se o somatório das forças atuantes sobre ele for nulo. D, todo corpo tende a continuar em movimento retilíneo e uniforme indefinidamente. E, todo corpo tende a continuar em repouso se o somatório das forças atuantes sobre ele forem diferentes de zero. Então, olha só. Observe essa questão. Na letra A, ele vai dizer aqui, olha só, um ponto importante. Todo corpo tende a continuar se o somatório das forças dele for diferente de zero. Isso está relacionado à primeira lei de Newton? Não, nós vimos que a primeira lei de Newton, a força resultante que vai atuar nos corpos, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser igual a zero, né? Então ela não pode ser diferente, de zero, a força resultante, né? Ela tem que ser igual a zero. Na B, todo o corpo tende a continuar em repouso indefinidamente. Bom, todo o corpo tende a continuar em repouso,
Beleza, correto. Mas indefinidamente, não. A primeira lei de Newton, ela diz que se o corpo está em repouso, ele pode permanecer em repouso, a não ser que alguma outra força vá fazer com que esse corpo saia do estado a qual está. Ele não vai ficar lá indefinidamente em repouso, ok? C. Todo corpo tende a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se o somatório das forças atuantes sobre ele for nulo. Se o somatório das forças atuantes sobre esse corpo for nulo, isso significa o quê? Que a força resultante ela é zero. E o corpo? Ele vai ter movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, o somatório da força é zero, beleza. Vamos deixar essa C aqui de lado. Então a gente, ó, a A e a B a gente descarta. D. Todo corpo tende a continuar em movimento retilíneo uniforme indefinidamente. Olha só, isso aqui é a mesma situação da letra B. Porém, agora, ele diz que o corpo ele está em movimento. Na B, ele diz que o corpo está em repouso, vai continuar indefinidamente lá em repouso. Aqui na D, ele vai dizer que o corpo está em movimento. E ele vai continuar em movimento indefinidamente. Não. Alguma força vai atuar nesse corpo e vai fazer com que ele saia do movimento a qual está. Tá bom? Então, a gente descarta aqui também. Na E, todo corpo tende a continuar em repouso se o somatório das forças atuantes sobre eles forem diferentes de zero. Olha só, o somatório das forças, aqui, ela vai ser diferente de zero. Ou seja, já não vai se aplicar aí a primeira lei de Newton. Descarta, né? Então, o correto nessa questão e a resposta certa é a letra C. Tá ok? Todo corpo tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, né, ou em repouso, a não ser que alguma outra força vá atuar nesses corpos ou objetos. Tá ok? Então, a nossa resposta é a letra C. Gabarito, letra C. Terceira questão. Qual dos exemplos abaixo não se trata de um exemplo da primeira lei de Newton? E aí nós temos a letra A. Puxar rapidamente a toalha de uma mesa cheia de objetos. É um exemplozinho que nós vimos na última aula. B. Machucar-nos quando batemos em uma parede. C. Colisão de um automóvel em que o passageiro foi arremessado. D. Arremessar uma bola e errar o alvo, fazendo com que a bola continue seu movimento. E E. Astronauta vagando no espaço porque o cordão que o ligava à nave arrebentou. E aí, galerinha? O que vocês acham aí? Qual vai ser essa resposta? A, B, C ou D? Olha só, analisando então. Puxar rapidamente a toalha de uma mesa cheia de objetos. É importante ver o quê? Olha só, na questão, ó, observem. O exemplo que não se trata da primeira lei de Newton. Puxar a toalha rapidamente de uma mesa cheia de objetos. Né? Vou puxar a toalha, os objetos estão lá. Se eu puxei a toalha rapidamente, a tendência, os objetos estão em repouso. A tendência é o quê? Permanecer em repouso, os objetos, né? Então, primeira lei de Newton. B. Machucar-nos quando batemos em uma parede. Aí, pessoal, nessa B, a gente vai se machucar quando a gente vai bater uma parede. Ou seja, a gente vai exercer uma força e vai receber essa força de volta. Né? Ou seja, eu vou ter uma ação e vou receber uma reação. Ação e reação está ligado com qual lei de Newton? No caso aí, a terceira lei de Newton. Né? Então, se a gente for analisar as outras, todas vão bater como a primeira lei de Newton. Então, aqui não se trata da primeira lei de Newton, é a letra... Olha só, um fundozinho aí. Letra B, machucar-nos quando batemos em uma parede. Porque aqui no caso nós vamos ter a terceira lei de Newton. Tá ok, pessoal? Então, próxima questão. Questão 4. A Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, institui o Código de Trânsito Brasileiro. E aí nós temos o artigo 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. O uso do cinto de segurança, obrigatório por lei, remete-nos a uma das explicações da lei da inércia, que corresponde a... Aí nós temos a primeira lei de Ohm, B, segunda lei de Ohm, C, primeira lei de Newton,
D, segunda lei de Newton e E, terceira lei de Newton. Olha só, nós temos aqui um artigo, né, da CTB e ele diz que a questão do cinto de segurança está ligada à lei da inércia. Se vocês lembrarem aí, na primeira questão, né, eu falei um pouquinho sobre a lei da inércia. A lei da inércia está ligada a quem? Né? Representa quem? No caso aí, ela vai representar a primeira lei de Newton. Pessoal, essa questão, essa relação da primeira lei de Newton com o trânsito, por exemplo, ela cai muito em questões de vestibulares, de Enem, né? Está sempre caindo aí uma questão relacionada, da primeira lei de Newton relacionada a esse conteúdo, tá bom? Então, aqui, a quinta questão, ela diz o seguinte: a respeito da força necessária para alterar o movimento inercial dos corpos, sabemos que, e aí nós temos as alternativas. A, quanto menor for a inércia de um corpo, maior será a força necessária para modificar o seu movimento. A B, quanto maior for a inércia de um corpo, menor será a força necessária para modificar o seu movimento. E a C, quanto maior a inércia de um corpo, maior será a força necessária para modificar o seu movimento. A D, é impossível que a força consiga modificar o movimento inercial. E E, não existe nenhuma relação entre a força e a inércia de um corpo. Bom, pessoal, então, aqui nessa questão, nós vamos ver o seguinte. Qual vai ser a força necessária para alterar o movimento inercial dos corpos? Então, analisando aqui a letra A, quanto menor for a inércia de um corpo, maior será a sua força. Olha só, nós temos que a força resultante, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. A aceleração e força são vetores. Então, analisando a letra A, ele diz que quanto menor a inércia de um corpo, maior será a força necessária para modificar o seu movimento. Então, observando a fórmula, aqui a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a força ela é proporcional à massa, né? Ou seja, quanto maior for a massa de um corpo, né, de um objeto, maior vai ser a força necessária para fazer com que esse objeto saia do estado a qual está. Se estiver em repouso, sai de repouso, ou se estiver em MRU, né, o movimento retilíneo uniforme, sair desse estado de movimento. Tá ok? Então ela é proporcional. Então essa letra A a gente já pode descartar, né? Por quê? Quanto menor for a inércia, ele diz aqui, maior será a força. Não, então quanto menor a inércia, menor a força. Descarta. B, quanto maior for a inércia de um corpo, menor será a força. Ok, pessoal? Então, nessa letra B, é só o inverso da A. Ele diz aqui, quanto maior a força, menor será a inércia desse corpo. Tá errado, tá ok? Então, a gente descarta também. Na letra C, quanto maior for a inércia de um corpo, maior será a força necessária para modificar o seu movimento. Bom, vamos ver as outras alternativas. D. É impossível que a força consiga modificar o movimento inercial. Olha só, pessoal. É impossível? Não, não é impossível, tá? Se um objeto ele tem uma massa muito grande, será necessária uma força muito grande para fazer com que esse objeto se desloque. Tá bom? Então, não é impossível, é possível, tá bom? Então, a gente descarta. E, não existe nenhuma relação entre a força e a inércia. Claro, nós vemos aqui, ó, na nossa fórmulazinha da segunda lei de Newton, que nós vamos ver na próxima aula, que a força ela é proporcional à massa. Então, existe relação, sim. Então, o gabarito aqui, ó, a resposta correta é a letra C. Quanto maior for a inércia de um corpo, observe, a inércia é essa massa aqui, ó. Quanto maior a inércia de um corpo, maior será a força. Tá? Então, se essa massa ela for maior, a força resultante também será maior.
tá ok? Então, gabarito aí a letra C. Então, tá aí para vocês, né, o gabarito, letra C. Uau! Então, finalizamos aqui essa resolução de questões relacionadas à primeira lei de Newton, tá ok? Acessem o ambiente virtual de aprendizagem, vejam lá as atividades que tem para vocês resolverem, aplicarem. Vejam e revejam o vídeo relacionado a essa resolução de questões, relacionada à aula da primeira lei de Newton, tá ok? E espero vocês na próxima aula. Na próxima aula nós vamos ver um pouquinho sobre a segunda lei de Newton. Um abraço e até mais.